eu acho que... Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Inicialmente uma série de 30 dias, a gente já está caminhando aqui para os vídeos finais, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu sento aqui com vocês e bato um papo bem gostoso e sincero sobre a vidrofusão. Meu objetivo aqui com essa série, pessoal, é passar um pouco da minha experiência dentro dessa área e também dar um suporte para vocês, um suporte que eu nunca tive desde quando eu iniciei, porque lá em meados de 2007 a internet não era tão fervorosa assim de conteúdo quanto é hoje. Então assim, basicamente, diferente de outros vídeos aqui do canal, onde tem corte de câmera, tem animaçõezinho, um monte de frufru aparecendo na tela, aqui é uma série onde basicamente eu pego um tema trazido por vocês, ou até mesmo escolhido por mim com base no que eu acredito que vai agregar mais valor, mais conhecimento à sua jornada de aprendizado nessa área, ligo aqui a câmera e bato um papo com vocês bem sincero, bem gostoso e também informal. Ou seja, é como se a gente tivesse encontrado em algum lugar e a gente estivesse batendo um papo bem tranquilo sobre vidrofusão em geral, onde basicamente, nesse caso aqui, eu ia estar passando um pouco da minha experiência para vocês. Então, assim, esses vídeos não tem corte de câmera, não tem aquele monte de coisa, então não liguem, relevem um pouco se durante o decorrer do vídeo eu parar um pouco para pensar ou emitir alguns sons estranhos, tipo, ou até mesmo dar uma devagada, porque diferente dos vídeos onde existe edição, eu retiro todas as partes que eu divago um pouco. Então, assim, o tema de hoje é pigmento. Por que eu resolvi trazer questão de pigmento? Porque tem muitas pessoas que, com base nos conteúdos que elas estão encontrando na internet, seja aqui no canal, seja em outros canais também, elas têm dúvidas sobre as tintas que são utilizadas dentro da vidrofusão. E aqui a gente vai falar um pouco. Aqui eu quero falar sobre qual que são os tipos de pigmento, quais são as temperaturas, os problemas que podem acontecer caso você utilize pigmentos errados na sua peça. Enfim, várias coisinhas que eu tenho certeza que vai agregar muito valor a você. Então, de início, pessoal, eu quero falar o que não é, quais são os tipos de pigmento ou tintas, né? Eu falo pigmento porque eu acostumei a falar pigmento, mas pigmentos são as tintas. O que não é um pigmento, uma tinta para vidrofusão? Vou falar aqui uns exemplos bem esdrúxulos, mas por que eu vou falar esses exemplos? Porque mesmo assim tem gente que acredita que esse tipo de pigmento pode ser utilizado na vidrofusão. Guache não pode ser utilizado na vidrofusão. Tinta óleo não pode ser utilizado na vidrofusão. Tinta acrílica não pode ser utilizado na vidrofusão. Tinta à base de cal não pode ser utilizado na vidrofusão. A mesma tinta que é utilizada para lápis de cera, que esqueci o nome dela, acho que é tinta acrílica. Enfim, lapisinho de cera, lápis de cor, não pode ser utilizado na vidrofusão, ou pelo menos até onde eu acredito que eu sei, não pode ser utilizado na vidrofusão. Várias outras tintas não podem ser utilizadas. As tintas que você utiliza, que são comumente utilizadas no dia a dia, 99,9% delas não podem ser utilizadas dentro da vidrofusão, para pigmentar o vidro. Por quê? O que seria a tinta específica para se trabalhar com vidro? É uma tinta à base de temperatura, que funciona com alta temperatura. Então, assim, basicamente, você pega essa tinta, pigmenta o vidro, e até aí ele não está pigmentado. Você passou o dedinho ali na tinta, dependendo da tinta que você está utilizando, ou dependendo do diluente que você utiliza, você consegue tirar a tinta com o dedo. Mesmo que o vidro esteja bonitinho ali, se você raspar o dedo, a tinta sai. E para que ela não saia, você tem que pegar essa placa de vidro que você pintou, levar para um forno ou até mesmo para mufla ou qualquer outro equipamento que você tenha que chegue na temperatura necessária para que a tinta possa agir, eleva a temperatura e aí a tinta que antes saía com o dedo vai causar um processo químico, todos os óxidos, o ingrediente da tinta ele vai agir de forma química e ela vai, o que a gente chama dentro da vidrofusão de vitrificar, ou seja, fixar no vidro.
E aí tem várias técnicas de pigmentação, de pigmentação, de aplicação na peça que você pode utilizar, que te dão vários efeitos diferentes. Mas esse daqui não é o objetivo aqui desse vídeo. Aqui basicamente eu vou falar somente sobre os pigmentos. Então assim, entenderam, pessoal? Tinta que não pode ser utilizada na vidrofusão. Qualquer uma que comumente é utilizada no dia a dia. Essas tintas não podem ser utilizadas na vidrofusão. Tintas ou pigmentos que podem ser utilizados na vidrofusão. Tintas especiais para se trabalhar em alta temperatura. Então assim, olha só. Peguei aqui uma tinta para mostrar para vocês. Geralmente é a tinta, pelo menos as que eu adquiro, tem várias formas de você adquirir uma tinta, vários preparos de tinta onde você pode estar comprando. Tem tintas em pó, tem tintas mais líquidas, tintas mais pastosas e outros formatos de tinta também que você pode adquirir para fazer a aplicação nas suas peças. Eu, Evandrinho, eu costumo e gosto mais de comprar as tintas que vêm em pó, olha só. Essa daqui é uma tinta em pó. Uma tinta em pó, que eu adquiri essa tinta aqui, pessoal. Desculpa. Acabei de tomar café, agora são 7h02 da manhã, então, enfim, alguns processos químicos estão acontecendo também dentro de mim. Essa tinta aqui, eu comprei ela em acho que 2010 ou 2011. Eu utilizo ela? Utilizo ela bastante? Não utilizo ela bastante. Caso contrário, o potinho não ia estar tão cheio assim. Mas olha só, é uma tinta em pó, onde para mim fazer a aplicação na peça, eu posso aplicar de duas formas. Uma delas é simplesmente polvilhar a peça em cima, a tinta em cima da peça e, montando ou não um sanduíche, levar ela para fazer para passar pelo processo de vitrificação. A tinta passa pelo processo de vitrificação, a peça de vidro, dependendo de como eu monto ela, passa pelo processo de fusão. Por isso que é muito importante a gente entender um pouco sobre temperaturas também. Eu vou falar sobre temperaturas um pouco mais para frente. Por que que eu, Evandrinho, gosto de comprar a tinta já em pó? Porque eu gosto de eu mesmo poder preparar a minha tinta para mim poder fazer a aplicação. Se eu quero utilizar ela mais líquida, eu preparo ela de forma que fique mais líquida. Se eu quero deixar ela um pouco mais cremosa, eu preparo ela de forma que eu consiga deixar ela mais cremosa. Se eu quero ela bem pastosa, a mesma coisa, eu preparo ela de forma que eu consiga deixar ela bem pastosa. Só um corte aqui rapidinho, pessoal, um aspas, um parênteses aqui. O vizinho aqui está fazendo uma reforma na casa dele, então tá um barulhinho de serra elétrica. Não sei se dá para vocês perceberem. Se der, infelizmente, não vai dar, não dá para mim mudar de lugar, porque o barulho também pega lá no ateliê. Então esse espaço aqui é o espaço mais silencioso que eu tenho para mim poder passar o conhecimento para vocês, mesmo o vizinho fazendo uma reforma na casa. E aqui, pessoal, não estou reclamando de nada, não estou reclamando do vizinho, nem coisa do tipo, só avisando vocês. Então assim, eu gosto de comprar essa daqui porque eu prefiro preparar. Tem pessoas que preferem comprar ela já pronta. Tem fornecedores que fornecem ela em pó, tem fornecedores que já fornecem a tinta pronta. Ou até mesmo fornecedores que, além de fornecer ela em pó, fornece também o diluente para que você já possa, quando chegar na sua casa, já colocar o diluente dentro do potinho da tinta e você mesmo ter o prazer de preparar a tinta. Eu achei interessante essa proposta. Então tá. Por que que eu mostrei aqui a tinta? Se vocês voltarem nos vídeos atrás, eu falei que eu não queria ficar mostrando muita coisa aqui, porque não seria o intuito aqui desses encontros ficar mostrando. Para isso tem os outros vídeos aqui do canal. Por quê? Eu queria que vocês vissem aqui a cor do pó. Que cor de pozinho você acha que é esse daqui? Você está vendo aqui. Pessoal, vamos fazer uma brincadeira? Eu sei que muita gente não participa dessas brincadeiras, mas se você participar vai ser interessante. Eu não estou mostrando aqui a cor dela. Aqui, ó. Que cor vocês estão vendo aqui de pó? Deixa aqui nos comentários rapidinho, pra gente fazer uma dinâmica aqui, ó. Que cor é esse daqui? Colocou? Eu acredito que não, mas vamos continuar. Muitas vezes, pessoal, quando você compra alguns tipos de pigmento, pensando na vidrofusão,
e isso eu tiro como exemplo vários e vários alunos meus, até mesmo pessoas que estão acompanhando os vídeos aqui do canal e estão aprendendo também, eles falam que acham muito estranho o pó do vidro, o pigmento, por quê? Tem casos que o pozinho de pigmento, por exemplo, vem cinza, ele compra o pó, já para ele preparar, e o pozinho vem cinza. Só que a cor que ele pediu não foi cinza. Ele queria, por exemplo, um vermelho. Só que o pozinho que veio cinza. Isso é comum na vidrofusão, porque nem sempre a tonalidade do pó, a cor do pozinho que vem, vai ser a cor do produto final que você vai estar após a fusão, digamos assim. Ó, com esse pozinho aqui, eu, Evandrinho, vejo um rosa meio lilás, entre rosa e lilás. Talvez pela câmera aqui, pelo efeito da câmera, pode ser que a cor mude um pouco. Mas esse daqui eu vejo um pouco rosa e lilás. Sabe que cor que é essa daqui? No final de todo o processo, vou tampar aqui o fornecedor. Vamos coisa aqui. Olha só a cor que é esse pigmento aqui, ó, no final do processo. É um verde alface. Ou seja, um verde um pouco mais claro do que esse verde aqui dessa plantinha aqui. Por que isso, pessoal? Porque caso isso aconteça com vocês, de vocês adquirirem um pó querendo um verde alface e chega um pozinho rosa para vocês, não liga para o fornecedor xingando ele, xingando a mãe dele. Eu sei que vocês que acompanham aqui no canal não vão fazer isso. Pelo menos eu acredito que pelo a média aqui do canal não faz isso. Mas por quê? Porque o fornecedor, ele sabe, você chegou no fornecedor o seu pedido, ele quer um verde, um vermelho vivo. Ah tá, o vermelho vivo é esse daqui, que aí é um pozinho cinza. Então ele manda para você o pozinho cinza. Se você não entende sobre isso aqui que eu estou falando, assim que chegar o tal do pó cinza, você automaticamente, você não, né? A média das pessoas automaticamente já vem na cabeça, poxa, mas eu não pedi cinza, eu pedi vermelho. E vai lá e manda mensagem pro camarada, pro fornecedor e fala, não, eu pedi vermelho, veio cinza. Até o camarada explicar, você, enfim, entendeu? Então assim, ó, o pozinho, ele já vem pronto. Tem vários tipos de forma de você comprar os pigmentos. Um já vem pronto, outros vem pó, e o pozinho às vezes muda a cor, vem uma cor diferente antes do processo de fusão, e no processo, após a peça passar pelo processo de fusão, aí sim você tem a cor que você deseja. E qual que é, pessoal, a desvantagem, falando aqui, ó, do Brasil, Brasilzão. Se você está assistindo esse vídeo aqui, sei lá, Portugal, Espanha, um outro lugar do mundo, pode ser que essa não seja a tua realidade. Mas falando aqui do Brasil, qual que é a desvantagem de não utilizar pigmento nas suas peças? Uma delas, eu acho que a mais gritante de todas, é que para que você possa dar cor aos seus projetos, dar mais vida, digamos assim, aos seus projetos, não utilizar somente vidros transparentes ou vidros com tonalidades mais básicas, você tem que comprar vidro colorido. E geralmente esses vidros coloridos, na grande maioria das vezes, eles são importados, ou seja, você tem que importar o vidro para que chegue no seu ateliê. E isso requer um investimento. Na verdade, ó, 3 investimentos aqui, que pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, você tem que fazer para adquirir uma única placa de vidro. O primeiro deles é a placa de vidro em si. Vamos lá, vamos supor que você vai comprar uma placa de vidro, sei lá, Spirit Glass. Você vai importar uma placa de vidro Spirit Glass. Meu inglês é muito bom, você vê, né? Então você vai pagar pela placa de vidro. Você vai pagar um valor. Aí tem o valor do frete, que sei lá, da Europa para cá existe um valor, ou dos Estados Unidos para cá existe um valor. Você também vai pagar por esse frete. Hoje em dia tem a questão da taxação do dólar. Quando você compra alguma coisa de fora, existe essa conversão, tá? Então você vai pagar uma taxa. Então você tem essa taxa. Então você paga pela placa, pelo frete e pela taxa. E aí chega aqui no seu ateliê e aí sim você pode trabalhar.
Eu vejo isso, pessoal, como uma grande desvantagem de não se utilizar pigmento. Porque, supondo aqui que você está iniciando e você dispõe de pouco investimento, ou você ainda quer fazer alguns testes, ainda não tem uma identidade própria já concretizada, esse investimento tende a ser um pouco mais doloroso. Por quê? Porque se caso você está criando ali um projeto e essa placa de vidro quebra durante o corte, durante algum manuseio, poxa, é uma perca grande. E só a título de curiosidade, em 2019 eu comprei uma placa de vidro fusing, um vidro fundente. E eu paguei em meio metro quadrado, se eu não estou enganado, foi meio metro quadrado, eu paguei entre R$ 600 e R$ 800. Entre 600 e 800 reais, meio metro quadrado. Eu não sei se foi quanto foi assim exatamente, mas foi entre 600 e 800 reais. E detalhe, eu já comprei ela de um revendedor aqui no Brasil. É claro que ele colocou o preço dele ali, mas mesmo assim, foram 600, vamos baixar aqui para 600 reais. Foi 600 reais e somente meio metro quadrado. Imagina se eu não conseguisse criar, né, peças que retornassem esses 600 reais. Poxa, ia ser meio que um desperdício. Então, aí você fala, Evandro, mas eu não penso em importar vidro. Tudo bem, aí a gente tem os vidros nacionais, que são os vidros de janela, o vidro catedral, que é meio salgado também para você adquirir, eles vendem em grande quantidade, principalmente para pessoas que criam, nossa, sempre, não é mosaico, é painel, não, vitral, principalmente para quem vende, quem fabrica vitral. Então essas fábricas, elas já sabem quem é o cliente deles, já vende em grande quantidade. Se você porventura está procurando somente uma placa, enfim, provavelmente seja um pouco mais complicado. Então você tem o vidro float, o vidro catedral e os vidros de garrafa. Vidro de garrafa aqui eu vou dispensar, não vou dispensar não. Então assim, a gente tem o vidro float, que é o transparente, que é o de janela, e aí a gente tem algumas tonalidades, uns mais claros, outros mais escuros, uns mais puxados para o cinza, os transparentes, né? Mais puxados para o cinza, outros mais puxados para o verde, outros mais puxados para o azul. A gente tem essa variação que é mínima. A gente tem os de garrafa, que aí a gente tem as colorações das garrafas, da própria massa vítrea, todas as cores que eu estou falando aqui é da própria massa vítrea. E a gente tem o catedral, que tem várias cores diferentes, porém, dependendo do trabalho que você vai estar criando, talvez não seja tão viável assim para quem está iniciando. Veja só, você tem muitas cores limitadas. Muitas cores não, você tem algumas cores limitadas. Tá? Quando você pensa em trazer, quando você cria a possibilidade de se trabalhar com pigmentos, o que acontece? Você pode pegar que seja qualquer vidro transparente e adicionar a cor que você quiser, a cor que você bem entender. Evandro, mas será que o fabricante produz? Os fabricantes de pigmentos, eles utilizam os óxidos, todos os materiais, eles fazem as manipulações deles. Enfim, eles fazem as manipulações. Eu estava pensando aqui em fazer alguns vídeos falando sobre os ingredientes do pigmento, mas melhor não. Eles fazem as manipulações deles para chegar na exata tonalidade que você quer. Vamos supor que você quer um lilás, nem lilás nem roxo, mas uma mescla, um meio termo ali entre o lilás e o roxo. Eles conseguem manipular. Tá? E questão é isso aí, fica tranquilo. E você tem com a utilização do pigmento, você tem uma facilidade artística muito, mas muito grande, podendo criar naquela peça, transferir para aquela peça a tua personalidade, a tua inspiração, tudo aquilo que você enxerga do mundo para aquela peça que você está criando, independente se você está criando uma peça, sei lá, um quadro, um centro de mesa, bijuteria, até mesmo cubas artísticas, independente, você consegue, você tem essa facilidade. E os pigmentos, eles vêm não somente com tonalidades diferentes, mas com efeitos diferenciados. Por exemplo, aqui eu vou te mostrar dois efeitos diferentes
que são os que eu mais utilizo. Eu gosto de praticamente 95% de tudo que eu já criei dentro da Vidrofusão, eu utilizei, só vi a necessidade de utilizar esses dois tipos de pigmento. Que lá atrás, quando eu comecei, lá essa tipologia aqui de pigmento, quem passou para mim foi o Roberto Bonino, não sei se vocês conhecem, provavelmente não. Foi o Roberto Bonino e ele passou essas duas diferenças aqui entre pigmentos que ele falou, olha, pensa nos pigmentos dessa forma aqui que isso vai te ajudar mais para frente, o restante é frescura, segundo palavras dele, claro que não é. Então a gente tem aqui, ó, dois tipos de pigmento. A gente tem um pigmento do tipo opaco, ou seja, olha, tá vendo que a luz, ó, ela não ultrapassa, ó, esse daqui, ó, a luz que vem daqui da Lua aqui atrás, ou do asteroide, não transparece o vidro, ou seja, ele é totalmente opaco. E a gente tem o do tipo transparente, olha só. Não sei se dá pra ver o meu dedinho aqui, ó. Tá vendo? Não sei se deu pra ver certinho, mas esse tipo aqui de pigmento também é conhecido como pigmento de efeito bolha. Mas eu prefiro chamar, e é assim que eu passo aqui no canal, em vários treinamentos, como pigmento do tipo transparente. É mais fácil de se identificar. Claro que tem outro tipo de pigmento também transparente e não tem o efeito de bolha. Mas aqui eu vou focar nesses dois. Então assim, ó, vamos supor aqui que eu vou criar qualquer peça utilizando esses dois tipos aqui de pigmento. E aí tem as colorações variadas. Percebe que existe uma quantidade infinita de possibilidades somente com dois tipos de pigmento? Pigmento do tipo opaco, pigmento do tipo transparente. Você pode misturar, ou misturar não, né? Não é a palavra. Você pode utilizar em uma única peça somente pigmentos do tipo opaco de várias colorações diferentes? Pode. Você pode misturar em uma única peça somente pigmentos do tipo transparente de várias colorações diferentes? Pode. Desculpa, pessoal. Em uma única peça você pode utilizar somente pigmentos do tipo opaco juntamente com pigmentos do tipo transparente? Pode também. Você pode utilizar a tua criatividade junto com os pigmentos para criar um efeito único, um efeito exclusivo em uma única peça. Basta você ser bem criativo para isso. E assim, ó, entendendo aqui as vantagens e desvantagens de se utilizar o tipo de pigmento, e aqui eu mostrei dois tipos de pigmento diferentes para vocês. É claro que eu gostaria de deixar bem claro que existem muitos outros tipos de pigmento. Tem pigmentos com efeitos metálicos, pigmentos não fundentes, pigmentos, sei lá, com efeito opaco. Tem vários opaco que eu falo sem brilho, que é adicionado de uma forma que ele retira, deixa o vidro fosco. Isso, claro, depende de como você aplica também. E um detalhe aqui também, ó, que eu acabei esquecendo de falar, nesse pigmento, tá vendo que ele tem duas cores? Aqui um verde, aqui um âmbar, um dourado, depende muito da região. Verde, ó, verde e dourado, vai. É o mesmo pigmento, só muda a aplicação dele, como que ele foi aplicado. E isso você, com a tua criatividade, você pode brincar também aí no seu ateliê. Então assim, ó, eu trouxe aqui uma colinha e vou falar aqui um pouco sobre as temperaturas de pigmento. É claro que existem outras temperaturas que você pode também trabalhar, que eu vou citar as mais básicas e as mais comuns e as mais utilizadas dentro da vidrofusão. São os pigmentos, ó, de 530 graus, ali, uma média, não estou falando que é exato 530 graus, pode ser 540, 560 graus, tá bom? Ó, 530 graus, 580 graus, 760, 820, 850, 900 graus, 950 e acima disso já pode ser considerado pigmentos para alta temperatura. Geralmente é utilizado em cerâmica, porcelana, que é os de 1100 graus, 1150, 1200 graus. Então assim, ó, baixando aqui a temperatura, vamos focar aqui no vidro. Vamos supor, ó, que você está iniciando na vidrofusão agora e não entende muito bem sobre pigmento. Você entra em contato com o fornecedor, não explica isso aqui é muito importante. Não explica para ele o que você está querendo criar
e fala para ele, ó, eu quero um pigmento para baixa temperatura. Pigmento para vidro e baixa temperatura. Ele manda um pigmento para 530 graus. Esse pigmento, ele não é criado, ele não é manipulado para se trabalhar a temperatura de fusão do vidro. Porque 530 graus ainda é baixa a temperatura, está bem baixa. E aí tá, você prepara a sua peça, coloca ela no forno ou mufla e eleva a temperatura até a fusão do vidro. Concorda que se o vidro, o processo de fusão dele, ele inicia ali em meados de 720 graus, pelo menos o vidro float é esse, de garrafa às vezes muda um pouco dependendo do vidro, os vidros importados também mudam um pouco, mas na média é 720 graus, aqui está mais próximo do vidro float. Então assim, chegou em 720 graus, o vidro ele começa a fundir. É claro que o forno, você provavelmente não vai parar em 720 graus, porque você, iniciante, está querendo uma fusão, talvez parcial, até mesmo total do vidro. A temperatura vai continuar subindo. Quando ele chegou em 720 graus, já passou ali da temperatura de vitrificação, digamos assim, do vidro, do pigmento. Então, se antes aquele pigmento ele foi manipulado para, nessa temperatura próxima a 530 graus, ele se tornar um vermelho vivo, como a temperatura subiu muito, essa coloração provavelmente ela vai mudar ou até mesmo causar algum outro processo químico que vai alterar a forma como aquele pigmento vai fixar na sua peça. Se isso aqui vocês entenderam, pessoal? Agora, se, por exemplo, vamos falar aqui o contrário, você adquirir um pigmento onde a temperatura de fusão dele ali gira em torno de 800, 820 graus. Tá vendo? É outro pigmento. Aqui antes era o 530, agora vamos aumentar agora a temperatura do pigmento para 820 graus. Você aplicou na peça da mesma forma, levou para o forno ou mufla. O vidro, a temperatura começou a subir. Se chegar em 530 graus e você não elevar mais a temperatura, aquele pigmento que antes a temperatura de trabalho dele era 820 graus, ele não vai conseguir vitrificar ali no vidro, porque a temperatura está muito baixa. Então, independente de quanto tempo você passe com o vidro ali naquela temperatura, assim que você tirar, dependendo do caso, as grandes chances são que sim, se você raspar a unha ali, você vai conseguir retirar aquele pigmento facilmente. Quer um exemplo bem interessante de pigmentos que é utilizado em baixa temperatura? São aqueles... Como que é o nome? Nossa, o nome fugiu. Vamos supor aqui, ó, vou citando aqui o exemplo quando decalque. Os pigmentos que são usados em determinados decalques. Por exemplo, aquele decalque que você aplica em xícara, a xícara ou caneca. A xícara ou caneca ela já está pronta. Você pega um decalque, tem aquelas maquininhas que prensa aqui a xícara. Então você coloca ali o decalque na xícara, coloca a maquininha, prensa ela, deixa um determinado tempo. Esse é um exemplo e aí quando termina, o pigmento ele vitrificou praticamente ali na xícara. Ele prendeu, ele não sai. Pelo menos não sai com tanta facilidade. Esse é um exemplo de pigmento onde a temperatura de trabalho dele pode ser considerada uma temperatura baixa. Como exemplo aqui, 530 graus. Um exemplo onde você pode utilizar esse tipo de pigmentação de pigmentos de 530 graus. Nossa, hoje está difícil de falar, hein? Vamos supor aqui, ó, que você pega uma garrafa de vidro e quer criar um copo. E você não quer investir em decalque, você mesmo quer criar sua haste ali, um copo com uma haste fixa ali. E você mesmo quer criar a sua haste. Então você vai, corta o gargalo ali da garrafa, o gargalo do pescoço, faz o acabamento tudo bonitinho, você vem com uma tinta de 530 graus, uma tinta para baixa temperatura, aplica ali, faz a sua haste bonitinha ali. Leva para o forno ou mufla, se couber na mufla de forma segura, eleva a temperatura para a temperatura de trabalho daquele pigmento.
Não vai elevar a temperatura não primeiro, porque chegando em meados de 630, 620 graus, o vidro ele já vai começar a amolecer. E aí aquele copinho que antes você queria deixar ele bonitinho, retinho, pode ser que ele saia um pouco torcido do forno ou da mufa. Então assim, elevou a 530 graus, deixa lá por um determinado tempo. Quando você retirar a peça, aquele pigmento lá, que é para trabalho em baixa temperatura, vai estar fixo ali no seu copo. Dessa forma você consegue criar várias artes em copos sem necessitar que o vidro passe por um estado de fusão, pela temperatura de fusão, somente ali em trabalho em baixa temperatura. E dependendo da sua produção, isso acaba sendo mais... Você acaba produzindo mais materiais em menos tempo. Por quê? O forno, o que antes, trabalhando aqui no ponto de fusão do vidro, o forno teria que subir até meados de 700, até acima de 760 graus, aí tem as temperaturas, dependendo do vidro. Agora, e aí quanto mais alta a temperatura, maior é o tempo de subida e maior é o tempo de descida também. Aqui não, aqui a temperatura é mais baixa, ele chega mais rápido ali em 530 e também por consequência cai mais rápido, podendo assim você, caso você pretenda produzir em alta temperatura, fazer ali um processo de produção mais rápido. Bom, pessoal, aqui a questão de pigmentos, claro que tem muitas outras coisas que podem ser faladas, que poderiam também ser faladas aqui a respeito de pigmentos, mas provavelmente eu vou deixar isso para uma outra aula, outro vídeo, outro dia. Por enquanto aqui o meu intuito era falar sobre pigmentos, as vantagens e desvantagens de se utilizar os pigmentos, o que pode acontecer caso você utilize um pigmento errado, né, numa temperatura errada. Espero que você tenha entendido. É claro que aqui eu citei pigmento de 530 e 820, se eu não me engano. É claro que funciona também com os pigmentos de 1200 graus, para queima de 1200 graus. Se você utilizar um de 820 para 1200 graus, também em 1200 graus, também vai haver uma diferença na tonalidade. Tá? É muito, e as chances são que sim. Enfim, acho que dá para entender. Eu já estou começando a me enrolar porque já estou cansando aqui. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber, entender mais, aprender a vidrofusão de forma bem ordenada, de forma que você possa montar, criar suas peças no conforto da sua casa, em um espaço de 2 metros quadrados, o link de todos os nossos treinamentos estão aqui na descrição. Fusão Perfeito, que é o treinamento completo de vidrofusão, seja utilizando a mufa e também micro-ondas. Utilizando qualquer tipo de vidro, a gente tem o Bijuteria de Valor, que é focado em produção de bijuterias utilizando seu próprio micro-ondas. A gente tem o livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que é focado em te mostrar todos os passos, todos os processos e técnicas necessárias para que você possa criar bijuterias, utilitários e também peças decorativas utilizando o seu micro-ondas. Todos eles estão aqui na descrição. A gente se vê em outra aula, outro vídeo, outro vídeo e até lá. Um grande abraço, valeu!